vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje a gente vai falar um pouco sobre Teorema de Pitágoras, tá? Pô, mas o que o Teorema de Pitágoras tem a ver com a eletroeletrônica? Tem tudo a ver. Sempre que a gente vai falar de potências num sistema de corrente alternados, vamos ter três potências: potência aparente, potência ativa e reativa. Essas três potências se encaixam dentro do triângulo retângulo. E por isso que eu estou dando essa aula introdutória para vocês. Nós vamos começar aqui lembrando quais são os três lados de um triângulo retângulo. Como que eles são chamados? Primeiro, o lado que está conectado ao ângulo de referência, a mesma linha do ângulo de referência, ao lado do ângulo de referência, é chamado de cateto adjacente. O cateto que está oposto ao ângulo, tá? Se o ângulo tivesse que apontar uma seta, está oposto ao ângulo, quem que é? O nosso cateto oposto. E a linha que interliga os dois catetos é o cateto, e a linha que interliga os dois ângulos, e a linha que interliga os dois catetos é chamado de hipotenusa. Ok? Qual que é a relação matemática de um triângulo retângulo envolvendo os três lados? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual cateto oposto ao quadrado mais o adjacente ao quadrado. Se você quer saber o valor da hipotenusa em relação aos dois catetos, você pega a hipotenusa, se ela está ao quadrado, você passa para o outro lado do quadrado, sendo raiz quadrada. E aí a hipotenusa passa a ser raiz quadrada de cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Ok? Tá. Rodolfo, eu quero mudar o ângulo de referência, eu não quero mais que seja aqui, quero que ele seja nesse ponto, com outro ângulo aqui, ó. Pode ser, pode. O que vai mudar? Somente o nome dos catetos. Se aqui antes era o cateto adjacente, porque ele está ao lado do ângulo, quem que está ao lado do ângulo agora? É esse cara? Não, é esse cara. Então esse cateto agora passa a ser chamado de cateto adjacente. E se você for fazer uma análise da direção, o que acontece? Esse ângulo está oposto a esse cateto. Então esse cateto agora passa a ser cateto oposto. E a hipotenusa continua sendo a própria hipotenusa. Em relação à matemática, a mesma coisa. Hipotenusa ao quadrado, cateto adjacente ao quadrado, mais cateto oposto. Passo o quadrado para cá, hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, tirando a raiz quadrada. Okay? É isso que basicamente é o nosso teorema de Pitágoras envolvendo um triângulo retângulo, pessoal, ok? Isso que a gente viu lá na nossa oitava série, primeiro ano. Aqui a gente fez a relação matemática entre os três lados, mas a gente pode fazer também em relação aos três lados e os ângulos de referência, ok? Por exemplo, se a gente adotar esse ângulo de referência, lembra que a gente aprendeu lá sobre eu caí, corri e tomei coca, tá? Lembra que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, vai dar o nosso cosseno desse ângulo. O cateto oposto sobre a hipotenusa vai dar o seno desse ângulo, que eu chamei de φ, tá? E a tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a famosa coca, tá? Caí, corri e tomei coca. Tá bom? A forma mais simplificada de você lembrar de seno, cosseno e tangente. Tá bom? Aí, pô, eu tenho que cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. E se eu quiser calcular a hipotenusa? Dá, o que eu faço? Pego a hipotenusa, passo multiplicando, pego o cosseno, passo dividindo. Então a hipotenusa é cateto adjacente sobre o cosseno φ, tá? E se eu quiser calcular o cateto adjacente, o que eu faço? Pego o cosseno φ e passo multiplicando. Então o cateto adjacente é cosseno φ vezes a hipotenusa, ok? São várias formas de você calcular a mesma coisa, tá bom? Outra forma, vamos lá, vamos analisar a forma do seno agora, que é o corri, tá? Se eu quiser achar a hipotenusa aqui, o que eu faço? Pego a hipotenusa, passo multiplicando, pego o seno, passo dividindo. Então hipotenusa é cateto oposto sobre o seno, eu estou dividindo. E se eu quiser achar o cateto oposto, tendo a hipotenusa e o seno, o que eu faço? Cateto oposto é, pego o seno, passo, o cateto oposto é o seno do φ vezes a hipotenusa, ok? Tangente. Pessoal, tem como calcular a tangente sem ter o cateto oposto e o cateto adjacente? Tem. Basta você ter o seno desse ângulo e o cosseno. Como, Rodolfo? Tangente não é a coca, cateto oposto sobre cateto adjacente? Sim. Tá. O que é cateto oposto que você aprendeu aqui, ó? Cateto oposto é seno de φ vezes hipotenusa. Então transforma, ó. Cateto oposto, o que é? Seno de φ vezes hipotenusa. O que é cateto adjacente que você aprendeu aqui? Cosseno φ vezes hipotenusa. Cosseno φ vezes hipotenusa.
Hipotenusa dividido por hipotenusa dá 1. Simplificou, saiu fora. Ficou o quê? Que a tangente do ângulo é o seno do ângulo sobre o cosseno. Então, tangente, além de ser coca, ou seja, cateto oposto sobre adjacente, a gente pode chamar também de seno sobre cosseno. É uma relação trigonométrica muito importante, tá, pessoal? Outra relação legal. Se tangente do ângulo é seno de φ sobre cosseno, se eu quiser achar o cosseno, eu passo multiplicando, a tangente passa dividindo. Então, cosseno desse ângulo aqui, o que é? Seno sobre tangente, ok? Se eu quiser achar seno, o que eu faço? Pego o cosseno, passo multiplicando. Então, seno de φ, o que é? É o cosseno φ vezes a tangente do ângulo, ok? Se eu quiser achar o cosseno, pego o cosseno, passo multiplicando, tangente, passo dividindo, seno sobre tangente, ok? Pô, será que é verdade? Vamos ver. Pessoal, tangente de um ângulo, quanto que era? Se você lembrar, você vê que é raiz de 3 sobre 3. Será que dá para calcular isso? Entre seno sobre cosseno. Quanto que é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus é meio. Quanto que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Realizando essa divisão, barriguinha, barrigão, 2 sobre 2 vezes raiz de 3, certo? Lembrando que na matemática não é interessante ter raiz embaixo, só em cima. Então o que você faz? Multiplica embaixo e em cima por raiz de 3, tá? Pessoal, raiz de 3 vezes raiz de 3, quanto que dá? 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 9. Quanto que é raiz de 9? 3. Então isso aqui dá o quê? 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 3. Ok? 2 dividido com 2 simplifica, dá 1. Então a resposta é raiz de 3 sobre 3. Ok? Então a gente comprovou o quê? Que a tangente de um ângulo é a mesma coisa que o seno do ângulo dividido pelo cosseno. Tá? Se a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, será que é verdade? Dividimos o seno de 30 sobre o cosseno de 30 e chegamos no mesmo raiz de 3 sobre 3. Ok? Pessoal, hoje foi só para vocês relembrarem um pouquinho das relações trigonométricas simplificadas, tá? Tem outras, de um triângulo retângulo aplicando o teorema de Pitágoras, ok? Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai fazer alguns exercícios legais, tá? E depois aplicamos em potência elétrica, ok? Clique nas aulas que vão vir posteriormente e aqui em cima para ver mais aulas sobre o mesmo conteúdo, ok? Se inscreva no nosso canal, fique com Deus. Se gostou, dá um like para ajudar os nossos vídeos. Abraço, fique com Deus e até mais.